Hello everybody and welcome to True Voice. True Voice is a program that aims to give a voice to people who have something to say but are usually overheard. Since I'm traveling a lot, I'm taking the chance and meeting people all over the world, and currently I'm in São Paulo, Brazil, where I want to know more about the educational system in Brazil. So what are the advantages of going to a public school? What are disadvantages? And with me is teacher Zuleika Tani, who is a coordinator as well, and she teaches Portuguese. And we're switching to Portuguese now. You're gonna read everything you need in the subtitles. Ok, muito prazer, muito obrigada, Zuleika, por me receber hoje. Eu que agradeço pela essa oportunidade de conhecer você. Obrigada. Perfeito. Me conta primeiramente um pouquinho de você. Você é professora de português faz quantos anos? Então, eu comecei em 2000, então tem 19 anos que eu estou na carreira. Antigamente eu era secretária, trabalhei como assistente, como administradora e depois entrei na educação e não quero sair mais. É a educação que une, né, que transforma a gente. Que transforma. Você entrou com muitos ideais, né? Então, de transformar o Brasil, deixar um Brasil melhor. E todos os professores, do seu jeito, eles têm essa tendência de querer melhorar, porque senão não acreditaria na educação, né? Sim, certo. Então, fiz essa trajetória e até que cheguei onde eu estou hoje, que é uma escola técnica. E essa escola técnica faz com que os alunos cheguem às 7 horas da manhã e foi embora por volta das 5 horas. Ficam o dia inteiro. Sim. E tem uma formação já para o mercado de trabalho. Sim, é interessante essa junção, mas falando primeiramente dos professores, quando você se formou, você fez com o coração, como ideal de melhorar, mas como que é também em termos de salário e carreira, a oportunidade de ser professora no Brasil? É uma coisa que as pessoas falam, nossa, eu quero ser professora porque eu vou ganhar bem, ou como que é? Não, infelizmente não. Em sala de aula a gente pergunta quem são os alunos que gostariam de ser professores, são muito poucos. São muito poucos. Não é uma profissão valorizada. Muitas coisas precisam ser mudadas para poder atingir a isso. Os professores, eles são meio deixados de lado em qualquer política pública. Eles falam alguma coisa de educação, mas a carreira do professor fica de lado. Então você entra pensando que tem uma estabilidade que não tem, que não é verdadeira, e os aumentos são muito esporádicos. Então o que faz o professor ficar é gostar de saber que há uma possibilidade de melhora, que você pode transformar, porque senão o professor começa e ele vai para outra profissão, ele não fica. A valorização pela sociedade, se não seja em valores materiais, mas a professora, ela é respeitada na sociedade brasileira? Já foi mais. Hoje, os pais passaram a obrigação de educar os filhos para os professores. Aí, quando os filhos não estão correspondendo, eles falam que a culpa é do professor. Então, eles acabam não dando a valorização que a gente precisa. A gente precisa do apoio dos pais, não é isso que acontece. Há uma defesa em relação que o filho está bem e não que o professor está tentando ajudar. Então, não há uma valorização. Agora, quanto o aluno consegue? Ele consegue um bom emprego, ele consegue uma faculdade, daí os professores são os melhores. Daí vem o reconhecimento. Mas a priori eles não estão, não. Sim. Ok, eu vou te contar uma história. Como que é ser professor na Alemanha. Então, se você está numa cidade onde tem pouco espaço, poucos apartamentos, se você fizer um anúncio dizendo professor está procurando por apartamento, as pessoas vão te ligar e querer que você mora lá. Como isso corresponde com a realidade brasileira? Inexistente aqui isso. Inexistente. Nem poderia imaginar que existia algum país que fosse assim. Não sabia isso da Alemanha. Sim, então o professor é como se fosse dizendo, eu sou médico. As pessoas acham, nossa, é uma boa profissão, a pessoa faz uma coisa importante, tem um emprego estável. Que diferente. Aqui não é assim. Infelizmente não é assim. E todo mundo sabe que para o médico ser médico depende do professor que ensinou, mas não é reconhecido. É bem ao contrário, né? Tem uma expressão que se usa aqui no Brasil, é que coloca os alunos, nós estamos só largando os alunos na escola para os pais poderem trabalhar.
Então é bem diferenciado, né? Gostei de saber que existem países que estão voltados para a educação, né? Sim, sim. Falando então mais das escolas públicas, que a ETEC ela é uma escola pública, e das particulares. Você tem experiência em ambas, como eu sei. Escolheu mesmo assim, né, mesmo que o salário numa particular talvez seja melhor, de trabalhar numa pública. Eu posso saber por quê? A escola particular, ela suca muito o professor, mas assim, você tem que, entre aspas, passar o aluno, aprovar o aluno, porque eles estão dependendo financeiramente daquele aluno. A escola pública, você tem uma liberdade de falar esse é aprovado, esse não, porque ele tem condições ou não tem. Então, o ideal de educação, a escola pública está atendendo. A escola particular, ela está sendo conteudista. Então, ela passa aquele conteúdo muito bem para você passar numa faculdade, numa universidade, onde você quiser. Mas a formação, competências, habilidades, a escola pública não dá. As filosofias são bem diferentes. São bem diferentes. Então, vale a pena você estar na pública do que estar numa particular. No Brasil, tem grandes diferenças em termos de níveis educacionais entre os estados. Onde fica São Paulo nesse quadro? Ele fica um nível mais elevado, mas também não é o topo. O topo é a região sul. Tá? Então, ele fica no intermediário. E a região norte e nordeste são as mais prejudicadas, né? Em questão de qualidade de ensino. E de possibilidades até de emprego, de qualidade de vida. Mas a região sul é onde tem um nível mais elevado. Então, a probabilidade, quando você tem filhos e você mora nos estados do Nordeste, de seu filho conseguir um emprego bom, já são, desde o começo, reduzidas. Eles vêm de lá para cá. Eles vêm de lá para cá, ainda continua um movimento. Existe uma particularidade muito interessante que tem vindo para cá desses momentos. O governo investiu em universidades no Nordeste. Então, o aluno sai daqui, vai para lá fazer o estudo e volta para cá para trabalhar. Interessante. Então, precisaria ter uma reforma nisso, que aonde que está estudando, é aonde que você vai trabalhar. Para deixar o mercado em si mais atraente, né? Sim. E vai ser que acha uma movimentação, porque não está correndo. A movimentação é vai e volta. Sim. Parece que, então, o estudante que escolhe estudar no Nordeste talvez queira fugir das dificuldades de encontrar uma vaga de estudos aqui. Porque aqui as vagas são... A quantidade de vagas até são proporcionais, mas aqui a concorrência é maior. Então, lá, um estudante daqui do Sudeste que vai para o Nordeste, ele vai para o nível mais elevado da educação básica. Então, ele consegue melhores notas, consegue a vaga. Interessante. De repente, não consegue aqui, mas consegue lá. Então, não quer fazer mais um ano de cursinho, prefere e já vai para lá. Vai para lá e depois volta para trabalhar. Então, há essa discrepância, né? Sim. Eu gosto muito da ideia de combinar ensino técnico com conhecimento geral. Então, na ETEC tem... alunos que se formam também com conhecimento técnico. Eu me interesso pelo número, pela porcentagem de alunos que depois consegue ou que vai para uma faculdade para ter educação superior, que se fala? Isso, superior. Então, os alunos que fazem o ensino médio junto com o técnico, a intenção deles é fazer faculdade. Eu diria que assim, 80% o objetivo deles é esse. Os outros 20% estariam para o mercado de trabalho. Mesmo esses que vão para o mercado de trabalho, depois eles tentam, num futuro próximo, um pouquinho depois, tentar a faculdade. Eles entram no mercado por necessidade de família. Então, a família exige que eles vão trabalhar. Então, eles param e o curso técnico é para eles já terem uma provisão. Então, eles terminam aqui, fazem estágio e já vão para o mercado. 80% tem muitos alunos que param um ano para estudar o cursinho, que vão para outros estados, como a gente comentou, mas a intenção maior continua sendo a faculdade. Perfeito. Desses que vão para a faculdade pública ou particular? O que é a tendência? Eu diria que hoje está assim, 60% para público e 40% particular. Então, mais ou menos essa... Mais ou menos essa, isso. Sim.
Mas eu fico feliz, então, como 60% que bom, significa que a ETEC tem um conceito muito bem feito? Desde que aceite ir para os outros estados, para o interior, não só aqui na capital. Eles são para a escola pública, vão para a faculdade pública. Agora, aqueles que não querem sair da capital, eles acabam optando pelo particular. Porque não querem sair do meio familiar ou não tem condições de ter... Tem muita competição, daí eles não entram na escola pública daí tão eles fácil. são particular. E nós temos um percentual da ETEC que os alunos conseguem bolsa integral nas faculdades particulares. Fantástico. Porque eles é diferenciado o ensino. Sim. Ficar o dia inteiro na escola e com a quantidade de matérias, tem turmas que têm 16, 17 matérias por ano. É muita coisa para estudar. Eles acabam aprendendo o que é realmente estudar. Sim. Porque não é só pegar e ler, não. Tem todo o trabalho em cima disso. Sim. Então eles saem mais preparados, né, para o mercado, tanto para o mercado de trabalho quanto para a faculdade. Sim. Agora eu gostaria de saber de questões que precisam ser melhoradas no sistema público. Então, a primeira questão que eu acho que nós estamos vivendo é conseguir colocar uma pessoa que fique no cargo mais tempo. Está tendo uma rotatividade muito grande no Ministério, então um projeto quando começa, o outro vem, ele vai querer colocar o jeito dele, né? Então acabamos começando tudo do zero. Então primeiro precisa estabilizar isso. Sim. E ouvir os professores, porque eles colocam alguns projetos, a gente costuma falar o seguinte: quem está lá no poder, ele saiu da sala de aula, até já foi professor, mas não está professor no momento. Sim, está então, muito longe, né, da realidade que se aplica. Então ele coloca propostas que é impossível se fazer. Sim, governo é assim, né? Então precisaria colocar alguém, a gente até brinca, o professor não leciona de manhã, leciona à tarde e à noite, então que eles continuem trabalhando de manhã, mas tenham algumas aulas à noite. Tem um aluno como está. Porque às vezes eles colocam umas coisas que é tão óbvias que é impossível fazer e não se percebe. Então a política pública precisaria estar em contato com os professores para elas serem eficientes. E abranger mais a população que não consegue atingir as escolas particulares ou atingir um cursinho. Quando a gente faz um Enem, aquela prova, tem aluno que nunca fez simulado na vida. Sim. Ele chega naquele primeiro dia, 5 horas de prova, pega aquele monte de caderno de questões e não está preparado. Não está preparado nem para concentrar aquele tempo. Sim. Então precisaria ter mais oportunidades na pública para isso. Sim. Para eles treinarem para ser feito algo positivo. O governo deveria incentivar programas que preparem os alunos para os exames governamentais, né? Com mais cursinhos gratuitos, que procure algumas coisas populares que possam abranger todo mundo. Porque essa parte, na transição entre escola pública e a faculdade, a particular ganha muito. Porque eles têm simulado 2 vezes por mês, tem quantidade grande. Na pública tem a questão do papel para ser feito. Como que a gente vai ter dinheiro para isso? Então, acaba restringido. Sim. Então, precisaria aplicar mais para todo mundo ter uma oportunidade igual, que é o que está faltando. Está restringindo bastante. Porém, você mencionou a burocracia. Você acha que talvez a burocracia de vez em quando também põe barreiras desnecessárias? É que a burocracia é algo que já está tão enraizado no Brasil que a gente nem fala mais dela porque ela já existe, ponto. Né? E como que a gente triplar isso? Sim. Precisa, mesmo em sala de aula, se nós formos preencher todos os diários de classe da forma que vem escrita nos seus planos, a gente demora uns 10, 15 minutos para fazer aquilo. O aluno perdeu 10, 15 minutos de aula, então você acaba fazendo coisas fora da sala. Você faz a chamada e o conteúdo você registra depois, você não consegue fazer ao mesmo tempo. Então você trabalha fora para poder atender, e que não é o correto. Sim. Pelos planos a gente tem que fazer junto com o aluno na sala de aula. Então são umas coisinhas pequenas que a burocracia faz e que tem que ser tripada, tem que ser melhorada. Sim, sim. O que te traz o maior orgulho? Agora é minha vez de contar uma história. Por favor. Há um tempo atrás minha mãe teve uma doença e estava feito os exames que iam ser feitos. E na hora que eu estava esperando com ela para chamar para ser atendido, chamou o nome dela, eu levantei com ela, mãe, a gente tem todo cuidado, né? Na hora que eu fui entregar, eu só ouvi professora. Eu entreguei a minha mãe para uma ex-aluna minha que estava no mercado de trabalho na área de enfermagem. Incrível. Então isso, assim,
Eles estão no mundo, é a nossa sociedade. Eu falo com eles, eu vou encontrar com eles no banco, no supermercado, no médico, em todos os lugares. Então, eu quero ver essa sociedade com pessoas formadas de uma forma real, que não é só para imaginar que vai ter uma profissão. Não, ele está trabalhando, ele está conquistando. Então, acho que é isso que move. É você saber que o meu futuro são eles que estão aí. É o que a gente produziu. É muito bom essa resposta, eu gostei dessa. Que bom. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ter um desses nossos alunos que nós temos aqui chegando lá na presidência. Porque eles têm um perfil muito forte, eles sabem o que eles querem. E alunos de ETEC, nós temos um diferencial porque eles têm uma preocupação humanitária muito grande. Sim. E eles conquistam isso com essas competências e habilidades. Eu quero ver um deles lá porque eu sei que está aí e vai mudar o Brasil. Sim, estou torcendo muito para que dê certo. Vamos torcer juntas. Muito obrigada, professora Zuleika. Eu que agradeço, Cristina. Obrigada mesmo pela oportunidade e espero que dê tudo certo. Eu acho que vai. Thank you very much. And yeah, so if you have any further questions or comments about education in your country or the education in Brazil, please feel free and we're going to get into a dialogue, okay? So thank you very much for watching. Ciao!